Opa, tudo bem? Eu me chamo Dox e seja muito bem-vindo ao meu show. Hoje temos a história do desaparecimento do Guardião da Yggdrasil, Dante Will. Pra quem não conhece, ele é um viajante dimensional, assim como eu. Ele vive em um universo que é uma dimensão especial, que serve de caminho entre todas as outras dimensões. É bem comum uma galera tentar usar a Yggdrasil para ir para outros universos, mas o lugar é bem confuso e apenas o Guardião possui a chave mestra para acessar todos os outros universos. No fim, o trabalho dele é parecido com o meu, com o que eu faço com o Nexus. Enfim, eu tô me estendendo um pouco, então vamos para a história do desaparecimento. Bom, tudo começou no dia 29 de outubro, quando após um tempo de férias, o Dante soltou um vídeo falando que tinha cansado de ser VTuber, que queria voltar para tempos mais simples e queria voltar a ser um PNG-tuber. Quando ele deseja ser um PNG-tuber, ele se transforma em um PNG. Nesse vídeo, parece que o que desencadeou essa transformação dele foi ele ter desejado mudar, como se isso fosse um gatilho para algum tipo de magia, maldição ou coisa parecida. Já no short seguinte, ele tá reclamando de ter se tornado um PNG e a Carol acaba aparecendo e tirando um sarro com a cara dele. Ele a acusa de ser responsável pela transformação, ela simplesmente diz que vai sair e que mais tarde ela resolve o problema dele. No final do vídeo ele pede para comentarem o que acharam da nova forma dele e o vídeo acaba. Na terceira interação desse primeiro ato, o Dante segue reclamando sobre ser um PNG-tuber e o alvo do desconforto dele dessa vez é o fundo de parkour. Por mais que ele queira voltar pro quarto dele, ele não consegue. Até tem uma transiçãozinha e tal, só que o fundo de parkour volta. Enquanto ele tenta mudar o lugar onde ele tá, acaba aparecendo a Paimon, que sugere Genshin, mas no fim eles nem chegam numa conclusão. O quarto short, dessa vez a preocupação do Dante está no fato de que ele está algum tempo de férias e ele precisa voltar a trabalhar. E meio que não é bem a forma que as pessoas estão acostumadas. A Paimon aparece de novo e incentiva que ele volte a fazer lives mesmo na forma de PNG. Inclusive a Carol aparece no final desse short. No quinto short, o Dante começa a fazer alguns conteúdos para o canal, mesmo contra a vontade, incentivado pela Paimon. Ele responde algumas perguntas de um pessoal, tem até uma piada sobre o William Afton. Quando ele é questionado sobre o Halloween, ele se fantasia de Carol e logo em seguida o short termina porque a Carol tá procurando as roupas que ele pegou para se fantasiar. No sexto short, dessa vez ele tá reagindo a fanarts porque a Paimon mandou. Perto do fim dos shorts, a tela onde ele tá vendo as fanarts falha por um momento e ao voltar tem a imagem do chat com uma fantasia de cabeça de abóbora. A imagem começa a escurecer e soltar um tipo de vapor ou uma fumaça pelos olhos da fantasia e o short acaba. Só deixando um parênteses aqui, para quem não sabe, o chat é o nome de criaturinhas que surgem de universos destruídos e que habitam na Yggdrasil. Se tiver mais curiosidade, eu vou deixar um link aqui do Webtoon falando sobre a origem do chat. No sétimo short, aqui ele aparece mais acostumado com a forma de PNG dele. Ele tá falando sobre os medos e dando nota para eles. Quando ele fala de medo do escuro, ele diz que não tem medo e dá uma nota 2 de 10. Só que na legenda do que ele tá falando, aparece 10 de 10. Em seguida tem alguns glitches que acontecem e o número vai aumentando cada vez mais. O último medo citado é o medo de aranha, que ele dá a nota 0 de 10 e ainda chama o pessoal de preconceituoso. O oitavo short é um gancho do short anterior, porque o Dante está falando sobre aracnofobia. No meio da apresentação das aranhas, acontece de novo um glitch, onde uma aranha num lugar escuro aparece com alguns ruídos estranhos. A última imagem é a arte do Dante na sua forma de aranha, e a Carol comenta que não tem medo dessa aranha, que ela até perdeu a aracnofobia. O nono short começa com um questionamento se o espectador prefere entrar no mundo do último anime ou do último cartoon que assistiu. O Dante comenta que tá assistindo Dandadan, que é muito legal, diga-se de passagem, se você não viu, dê uma conferida, e que por isso ele prefere ir pro mundo de cartoon, que no caso dele é apenas um show. O vídeo segue com a ideia de dar duas opções e ele diz qual ele prefere e dá uma justificativa. Na pergunta entre VTuber e PNG, quando Dante vai responder, um glitch corta a resposta dele e se pausarmos o vídeo,
é possível ver alguns caracteres em Wingdings, que, se transformado em texto comum, está escrito "sou eu". Para quem não sabe, essa é a famosa fonte do suposto Gaster do Undertale. Para terminar, a última escolha é entre um bolo de chocolate ou sentir a imensidão do vazio dentro de você, estando totalmente sozinho e sem ninguém para te ajudar no seu momento de maior necessidade. E, com toda a sensatez do mundo, ele escolhe o bolo, eu também escolheria. Vale lembrar que a Paimon também faz uma aparição nesse short aqui. O 10º short, para começar, tem um título estranho. Tá escrito "youtuber que eu observo ou admiro". Só que a palavra observo tá riscada, como se alguém tivesse escrito e depois foi alterado. A imagem do Dante também não tá normal, porque tem uma imagem bem transparente por cima dele. É possível notar essa imagem principalmente pelo sorriso que ela tem cheio de dentes. Durante todo o short, a fala e o texto que aparecem no short são divergentes, como se algo estivesse interferindo. Então você tem a voz do Dante falando sobre a opinião dele, só que o texto parece que é outro ser se comunicando. Claramente esse ser que está interferindo tem um ego grande, porque ele cita que conhece o Cellbit e poderia fazer um enigma tão bom ou melhor do que o que ele faz. Também cita o Torajo e diz que viu a fórmula do mesmo para chamar a atenção do público e ele gostou. E por último é citado Phelps, que esse ser nem conhece, até chamando mesmo de psicopata, se é que vocês me entendem. Como dá pra notar, esse ser, entidade ou sei lá o que seja, tá tomando conta dos shorts do Dante. E agora nem mesmo ele tá notando as interferências, ou ele pelo menos tá ignorando as interferências. O 11º short, já perto do final do primeiro ato, segue a mesma linha do short anterior, onde a fala e o texto divergem, mas esse em especial parece que houve uma troca de papéis, pelo menos em parte, porque o título desse short é "O Short Mais Me Ajuda". Então, dessa vez, a parte riscada é o "Me Ajuda". Então eu acredito que esse "Me Ajuda" foi o Dante que escreveu. O cenário de fundo se quebra e o Dante desabafa que as coisas estranhas estão acontecendo desde a transformação dele. Ele pede para Carol desfazer a transformação, mas nesse momento ela admite que não foi ela que fez aquilo e que não consegue desfazer a transformação. Algumas risadas podem ser ouvidas de fundo enquanto o Dante começa a rir junto, de um jeito meio maníaco ali. E aqui que as coisas começam a se expandir, porque tem um link na descrição do vídeo que leva para uma imagem do quarto do Dante todo escuro, onde dá para você notar algumas coisas estranhas, como a imagem do computador do Dante e uma máscara em cima da mesa. Já na reta final, nós temos o 12º short, que tem a aparição do Torajo, que o Dante procura ele para pedir ajuda. É legal notar que quando eles mudam de uma tela para outra, aquela silhueta sorridente que a gente viu antes aparece no fundo no cenário e não em cima do Dante, como se ela não tivesse necessariamente dentro do Dante, mas sim ali no lugar onde ele estava. O glitch continua acontecendo, só que só afeta o Dante, não afeta o Torajo em si, que está basicamente no mesmo lugar. Acontece que o Torajo não faz ideia do que fazer e tudo acaba ficando envolvido numa névoa escura. A mesma risada do vídeo anterior retorna, o Dante fica sem rosto e aparece a data 10/11. Na descrição desse vídeo tem um texto que, se você pegar as primeiras palavras de cada linha, forma a frase "A máscara está rachando". Para finalizar o ato 1, foi lançado um vídeo com o título "Recomeço". Esse vídeo parece um desabafo questionando de como existe um distanciamento entre pessoa e personagem, que dependente de como a pessoa se sinta, o personagem está sempre com uma boa aparência, está sempre sorrindo. Ele cita que todos possuem máscaras, sendo visíveis ou não. Alguns textos podem ser vistos durante o vídeo, como por exemplo ali perto dos 24 segundos, onde um texto que estava escrito "tudo bem, não tem nada de errado" se transforma em "tá tudo errado". E quando o Dante fala sobre como é fácil ser VTuber, num tom de ironia, várias imagens vão aparecendo e sendo sobrepostas por uma máscara, metade sorridente, metade zangada, bem parecida com as máscaras de comédia e tragédia do teatro grego. E esse turbilhão de informações culmina num simples "desista". E logo depois que isso aparece, que os papéis entre o Dante e a entidade parecem ser trocados de fato. O discurso sobre continuar o show e contar histórias é feito,
e termina com uma imagem estática do Dante todo distorcido com o texto "Eu te vejo". E esse ser termina o vídeo falando que vai contar histórias que o Dante escondeu e que isso seria o fim. Ao mesmo tempo, é só um começo. E assim que o ato 1 termina, mas calma, eu sei que tem mais coisa. O importante aqui é pensar que tudo se tratava de um teaser, na real uma provocação pro show principal, que é o ato 2. O ato 2 começa num short intitulado "Me Encontre Se For Capaz". A entidade fala diretamente conosco, ela nem tá fingindo que é o Dante, anunciando que o segundo ato está começando. E olhando a descrição desse vídeo, a gente tem um texto: "Não deixe de olhar todos os cartazes que eu coloquei. Deu trabalho, tá? Para você não ficar perdido." Tem o link do vídeo do recomeço e aqui seu ingresso, que é o link do Discord do Porão do Dante. Lá no Discord foram criados 3 canais, sendo que o primeiro deles, escrito que chama "Estou Aqui", está com uma mensagem fixada desse novo Dante, que diz o seguinte: "Eu sei que muitas pessoas são um pouco mais limitadas do que outras. Então eu deixei esse espaço para que vocês possam conversar e se ajudar. Claro que resolver mistérios sozinho ou em pequenos grupos pode ser mais gratificante, mas às vezes a curiosidade e a preguiça vêm na mesma medida. Além disso, não me entendam mal. Eu adoro ver tantas criaturas interessadas em descobrir o que está acontecendo. Mas não façam bagunça. Eu estou de olho e só eu posso quebrar as regras. Vocês não. Lembre-se bem disso. Boa sorte." Bem, esse texto é basicamente uma introdução sobre o ato 2, e esses canais foram criados para as pessoas discutirem as descobertas delas e tudo mais. Mas, para ser bem sincero, eu ignorei esses canais, porque, assim, é muita gente no Porão do Dante, e eles estavam um caos total, um monte de gente falando coisas simultaneamente, cada um indo para um lado. É bem um meme de cada um puxando a carroça para um lado e não vai para lugar nenhum. Já que eu já estava ali no Discord, eu fui ver o que tinha nos outros canais e se eu encontraria mais alguma coisa relevante fixada em algum lugar. No canal de cargos tem apenas a mensagem "Não é importante agora". Isso quer dizer que talvez isso seja importante no futuro. Então eu vou ficar de olho nele nos cargos por um tempo aí. Bem, como eu não achei nada ali dentro do Discord, eu voltei pro Shorts e segui a dica: não deixe de olhar todos os cartazes que eu coloquei. E é aí que começa a saga dos cartazes. Então, indo para a página principal do canal do Dante no YouTube, se a gente olha o banner, a gente tem essa imagem aí que eu estou mostrando para vocês. Essa imagem tem um texto e bem no topo, ali na parte direita, temos bit.ly. Para quem está acostumado com enigmas, já sacou que devia se tratar de um link encurtado. Então bastava ir atrás de outros cartazes, e eles são um cartaz no Twitter e outro no Instagram. Então os cartazes do Instagram, o cartaz do Twitter tem os caracteres 3YJW e no cartaz do Instagram DKG. Então, seguindo a ordem dos papéis vistos nas imagens, nós vamos ter primeiro o YouTube, depois o Twitter e para terminar o Instagram, onde a gente tem um link encurtado. Ao acessar o link, a gente cai num drive com um arquivo .rar com o título tocar. Quando você baixa o mesmo, você nota que ele precisa de uma senha para ser aberto. Então eu volto nos cartazes e pego as frases dos mesmos, que são as seguintes frases: "Sorriso ordinário, muito bonito, rindo acima. Sempre olhando, meu bonito, reluzindo ambição. Surge o mascarado bagunceiro realizando atuações." Todas as frases tinham a mesma quantidade de palavras e não só isso. As iniciais das palavras de cada frase coincidiam. SOMBRA. Sombra. Eu coloquei essa senha e pude avançar. Dentro de tocar, tinha um outro arquivo .rar, dessa vez com o nome ouvir, e junto dele um texto e uma imagem intitulados de mesa. Abrindo o arquivo txt, a gente encontra o seguinte texto: "Por que eu perderia meu tempo limpando bagunça? Eu vou sujar tudo de novo depois mesmo. Além disso, tem coisas mais importantes. Sempre tem coisas mais importantes." Como isso sozinho não significa nada, eu abri a imagem. Então, nela, a gente pode ver uma mesa no cenário do Dante. A gente tem a caneca, alguns cartazes, um computador. E o teclado do computador tinha algumas teclas manchadas. Elas eram S, D, R, U, I e O.
Como essa ordem não significava nada, a primeira coisa que eu pensei foi que se tratava de um anagrama, ou seja, é uma palavra ou frase formada a partir de outra palavra ou frase que foi embaralhado ali as letras. Reorganizando as letras, fazendo os anagramas dessas letras, a gente encontra ruídos, que tem tudo a ver com ouvir. Então eu fui lá, coloquei a senha no arquivo e consegui abrir ele. Seguindo o padrão das pastas anteriores, a gente se depara com um .rar, um txt e um png, que chamam enxerga, kkkk e me encontre, respectivamente. Começando pelo texto, nele é apenas um link para um vídeo no YouTube, o Registro 13. Eu vou colocar ele para tocar e ir comentando algumas coisas. Bom, fazendo mais um registrinho aqui aleatório só pra deixar gravado mesmo. Hoje eu visitei mais um daqueles mundos. Aqueles mundos diferentes que eu gosto de visitar de vez em quando. Dessa vez foi um mundo bem... Não diria um mundo caótico, mas eu acho que o mundo tava numa situação meio caótica. Pelo que eu conversei com algumas pessoas lá, desde um tempo uma seita apareceu no mundo inteiro de pessoas que dizem seguir uma tal de absoluta. E, tipo, é muito louco porque é um mundo com muitas raças diferentes e eu adoro encontrar pessoas de espécies diferentes, com fisionomias diferentes. Eu acho sempre muito legal. E, pô, muito bonito, muito vasto, cheio de coisa e cheio de pessoas com pensamentos diferentes. Bastante coisa acontecendo, toda a esquina, seja uma carroça destroçada, seja um dragão numa ponte. Nessa parte, provavelmente ele tá fazendo uma referência sobre Dark Souls 1. Você chega na ponte e tem um Wyvern esperando você, e se você tenta passar a ponte, ele te lambe de fogo. Caraca, mano. Foi definitivamente uma experiência aquele mundo. Me receberam legal nesse mundo. Tipo, eu nem precisei me disfarçar, nem nada do tipo. Aparentemente, criaturas lá são bem comuns. Eu gosto desse tipo de mundo onde eu posso ser eu mesmo e nem precisar mexer na minha fisionomia nem nada do tipo pra me mesclar. Me sinto mais à vontade. Sei lá, diferente daquele outro mundo lá que... É uma época meio cowboy das ideias, assim. Muito louco também. E lá... Não sei se vocês vão, né? Deixei gravado já faz um tempo aqui, mas... Sinto saudades daquele mundo. Era legal subir num cavalo e andar por aí pelos lugares. Era um simples. Era um mundo simples. Mas ao mesmo tempo, tipo, muito encantador, eu diria. Ainda lembro do bando que eu encontrei. Aquele tal de Arthur. Acho que era isso. Espero que ele tenha conseguido se curar da doença que ele tinha. Nessa parte sobre o cowboy e o Arthur, claramente uma referência ao Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2. Não vou dar spoiler, mas fiquem cientes que essa referência aqui é de Red Dead Redemption. Bom, outro mundo que eu visitei também, há não muito tempo atrás, era um meio distópico, assim. A maioria dos mundos que eu visito tá passando por algum problema meio geral, assim. É muito louco esse padrão que os mundos têm. Mas esse tinha uma espécie de ditadura tomando conta de todo mundo. Não sei dizer. Tinha alien por toda parte também. É assim que eles chamavam, né? Os aliens. Pessoas extraterrestres. Eu era só mais um alien lá, né? Então, de certa forma. Mas as criaturinhas que pulam no rosto das pessoas e transformam elas em... Sei lá o nome que eles davam. Geralmente é chamado de zumbi nessas horas, né? Mas eu não lembro se era esse o nome que eles davam lá. Essa aqui eu demorei um pouquinho pra pegar. A primeira coisa que me veio à mente foi o Facehugger de Alien, mas eles não transformam ninguém em zumbi.
E foi daí que eu lembrei que tem uma outra criatura da cultura pop que tem essas características, que é os Headcrabs de Half-Life, que são os bichinhos que grudam na cara da galera e transformam eles em uma espécie de zumbi. Sei lá, mundos definitivamente interessantes. Sabe, eu fico gravando essas coisas aqui pra ninguém, mas eu queria muito poder mostrar, falar da experiência desses mundos pras pessoas. São mundos que eu acho que muitas pessoas achariam interessante de saber sobre. E eu gosto de mostrar mundos assim para as outras pessoas e tals, mas alguns mundos eu bato o olho e já sei de cara que a maioria talvez não se interesse. E pô, às vezes o mundo é tão legal. As pessoas dessem uma chance pra esses mundos. O Dante faz alguns comentários que ele queria poder mostrar, falar das experiências dos mundos que ele viaja, mas que a maioria das pessoas não dariam chances para esses mundos. E é uma clara alusão às views do YouTube e pessoas acompanhando essas séries com algumas coisas mais diferentes, né? Querendo ou não, o YouTube é o ganha-pão dele e ele precisa fazer o que dá resultado, o que dá view e tudo mais. Tipo aquele mundo muito louco onde as pessoas atiram na própria cabeça pra ativar um poder. Esse aqui eu peguei na hora. Pra quem não conhece, isso aqui é uma referência de Persona 3, onde os personagens, pra ativar o Persona, utilizam uma arma ali que ativam o poder dele. É definitivamente um mundo diferentinho esse. Ou aquele mundo que por causa de uma adolescente psicopata o mundo inteiro acabou. Esse também é legal. Definitivamente um dos mundos já visitados. Ou sei lá, até um mundo inteiro que se passa dentro do porão da mãe de alguém. Um monte de criatura que parece que saiu do pesadelo de uma criança. São muitos mundos que contam muitas histórias. E eu queria passar essas histórias. De alguma forma. Bom. Talvez algum dia eu consiga. Talvez. Vocês estão vendo isso? Olha, eu não tô sentindo nada de errado, mas... melhor prevenir do que remediar, eu acho. Eu vou dar uma olhada. Bom, voltando pro mistério. Esse registro 13 primeiro dá a impressão de que existem outros registros anteriores. Provavelmente a gente não vai ver esses registros anteriores, mas pelo menos dá pra gente saber que é uma coisa que o Dante faz frequentemente, então é um hábito dele ali. Eu acho pouco provável que a gente veja os registros do 1 ao 12. Mas o importante aqui é que, ouvindo esses bips no final, eu pensei... beleza, código Morse. Então, quando você ouve com um pouco mais de atenção esses bips, são só 5 grupos de bips e com a mesma sequência, traço, ponto, traço. E se você for pegar traço, ponto, traço de Morse e traduzir para uma letra, é a letra K. Ou seja, esses bips é a entidade rindo da nossa cara, porque ela leva pra gente num beco sem saída. E essa não vai ser a única vez que ela vai fazer isso com a gente. Só que acontece que o código Morse não é o único ruído estranho nesse vídeo. Logo no fim nós temos um som muito peculiar que não parece ser uma cifra nem nada do tipo. Então eu resolvi ir para um outro caminho. Eu abri a imagem e nela estava uma máscara cinza. Como os textos e as imagens meio que são dicas um pro outro, eu voltei pro YouTube, baixei o vídeo e fui testar umas técnicas de esconder informações que eu conheço. E aí que eu fui pro espectrograma. Para quem não sabe, o espectrograma basicamente é um gráfico gerado a partir de alguma frequência. Nesse caso, uma frequência de som. Então eu converti o vídeo
para áudio e joguei ele no Audacity. Nessa parte eu empaquei um pouco porque meu Audacity estava configurado com uma frequência muito baixa, então a imagem não ficava clara quando eu olhava o espectrograma. Depois de apanhar um pouco, eu mexi na frequência e eu achei não só a máscara da imagem, como a palavra chegada, que é a senha do arquivo que a gente tinha. De novo, 3 arquivos e o de texto era o seguinte: encarar o seu próprio reflexo nem sempre é fácil. Nem sempre você tem orgulho do que você vê, mas não se pode desistir de si mesmo. Amanhã é um novo dia. Aqui eu não tirei muita coisa, é um texto motivacional, mas ele não me diz nada sobre nenhum enigma, pelo menos não de cara. Então, a imagem, por sua vez, é uma imagem do Dante meio descabelado na frente de um espelho com muito vapor ao redor. Pelo menos eu imagino que seja vapor, porque eu acho que ele tá no banheiro e tal. Mesmo sem fazer nada com a imagem, dá pra ver no canto do espelho o sorriso da entidade. Então eu peguei essa imagem e joguei no editor de imagens. Nesse caso eu usei o GIMP. Primeiro eu tentei mexer com as cores da imagem, só que elas eram tão próximas que eu não tive um resultado tão legal. Eu até achei um S perdido ali, mas só S não me dizia muita coisa. Mas quando eu comecei a mexer no contraste, sombra e highlight, eu comecei a identificar algumas letras espalhadas pela imagem. Eu achei um S, um E, um M, um N e um T e um possível O. Eu não sei se esse O tá tão claro assim. Vou ser bem sincero aqui, esse foi o único enigma que eu resolvi na força bruta, ou seja, na tentativa e erro, porque por mais que eu mexesse na imagem, eu não conseguia encontrar mais nenhuma letra, então eu só relacionei o nome do arquivo com as letras que eu encontrei, e com algumas tentativas, Sentimento acabou abrindo o arquivo. Inclusive, se você encontrou todas as letras na imagem, no caso da palavra sentimento, me manda por favor, que eu tô enlouquecendo procurando as letras que faltam. Enfim, senti que o enigma seguinte foi um dos mais tranquilos do ARG como um todo. Não sei se é porque eu já estava estressado com a imagem anterior, mas ao ver 6 imagens numeradas e um TXT mundos, logo eu percebi do que se tratava. As imagens eram um cenário de jogos e procurando no canal do Dante existem playlists desses jogos. E na descrição dessas playlists você encontra algumas palavras que nas outras playlists você não encontra. Então os jogos eram respectivamente Detroit Become Human, Amor Doce, Minecraft, Subnautica, Coffee Talk e Slime Rancher. Tanto de Minecraft quanto de Coffee Talk existem 2 playlists. A do Minecraft, no caso, que faz parte do ARG, é a de KSMP, e a de Coffee Talk é de Coffee Talk 1, que foi o único Coffee Talk que o Dante terminou. Então, as palavras nas playlists eram empolgação, diversão, apego, descoberta, despreocupação e excitação. Então, se você pegar essas palavras e pega uma letra de cada uma dessas palavras, especificamente a letra que está na posição do número da imagem que ele representa, você vai ter basicamente de Detroit o M, de Amor Doce o I, de Minecraft o G, de Subnautica o O, de Coffee Talk o C e de Slime Rancher o O. Que no fim a gente tem MIGOCO, que é um anagrama para comigo. A gente organiza as letras e abre o arquivo com a senha. Então, abrindo o arquivo falar, nós temos parabéns.txt e prêmio.rar. O TXT tinha um link que levava para um vídeo. O vídeo chamava Parabéns, assim como o TXT, e é a própria sombra no quarto do Dante. Ela não tem uma forma física, mas a gente pode ouvir a voz dela nos parabenizando por resolver os enigmas dela, e depois de tirar um sarro da nossa cara, ela diz que vai nos dar dicas. A primeira dica é que a senha do próximo arquivo é o nome dela, e nesse vídeo ela diz pra chamá-la de sombra, que meio que é o que a gente já estava sabendo desde lá o enigma dos banners. E a segunda dica é que a gente devia rever os shorts com cuidado, principalmente aqueles que vêm depois do dia 10, que é basicamente só o shorts número 12. Então, esse vídeo tem 4 links na descrição e todos eles são aparentemente trollagens da sombra. Então, ignorando esses links, lá para as 21 horas do dia 10, uma mensagem da sombra surge lá no canal de avisos, e a mensagem é a seguinte: agora um poema. Rosas são vermelhas, violetas são azuis.
Se vocês acham que vão conseguir acertar o meu nome antes dos próximos shorts, vocês são mais burros do que parece. E nem adianta tentar ser espertinho e trapacear tentando chutar ou usar programas para isso, pois eu sou mais esperta que vocês. Gostaram? Eu sei que sim. Beijos da Sombra. Então aqui basicamente é a Sombra falando que a gente não vai descobrir o nome dela por força bruta, por simplesmente jogar um monte de nome lá. E nem adianta jogar um programa para tentar abrir o arquivo .rar. Um comentário interessante aqui é que quando você coloca para abrir o prêmio.rar, ele fala que o prêmio.rar vai resultar num prêmio.txt. Então provavelmente o que a gente vai ter como prêmio é um link ou de um novo vídeo ou da suposta nova casa que aparece ali na lista na checklist da Sombra, que ela primeiro tem o YouTube, depois o Twitter, depois o Instagram e tem uma nova casa que não foi ainda checado. Então talvez seja um Discord novo, talvez seja alguma outra rede social, a gente não sabe ainda, a gente só vai saber quando a gente descobrir qual é o prêmio. Passando um dia, dessa vez se depara com o Dante, vestido com metade de uma máscara, e ele começa falando do enigma que criou. É um videozinho bem humorado, onde a Sombra fala que a partir de agora ela vai enviar mais shorts e todos eles terão uma dica escondida. O cenário no fundo acaba caindo, revelando um símbolo que parece ser um U, mas não dá para ter certeza se é um U de fato. Assim, eu acredito que seja um U, mas pode ser alguma outra coisa. Pode ser uma seta, por exemplo. Mas eu imagino que seja um U. E na descrição desse short, que é o 13º short dessa saga, tem o seguinte: olha só, você vai passar a olhar toda a descrição agora? Que coincidência, porque talvez eu use isso aqui para deixar informações, tipo, mega importantes. Bom, então aqui ela não só fala que ela vai começar a usar as descrições, como ela nos provoca a olhar as demais descrições dos outros shorts. Assim, como são só 12 shorts, eu aproveitei para conferir eles de novo, mas eu não achei nada que já não estava lá no dia anterior. Então, um pouco depois que o vídeo saiu, apareceu mais um poema no canal de avisos. Esse que eu acredito não tenha nada a ver com a RG, mas sim é um aviso para a galera mais desavisada, principalmente o pessoal mais novo. Esse poema diz o seguinte: e mais um poema. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Não baixe arquivo suspeito de ninguém que tenha dito descoberto algo sem ser o arquivo inicial oficial, porque a chance de ser algum espertinho tentando passar vírus para vocês são altas. E esse, gostaram? É bem importante. Beijos da Sombra. Para alguns eu acho que isso é meio óbvio, mas é sempre bom avisar. Pode ter alguém malicioso tentando enganar o pessoal mais inocente. Principalmente ali no Discord, onde tem um monte de gente falando junto e se confundindo e mandando arquivo, e a pessoa baixa o arquivo no entusiasmo e pode pegar algum vírus. Então, não abram os arquivos. Se vocês quiserem os arquivos que eu citei, segue esse caminho que eu falei até aqui que vocês vão encontrar o arquivo do prêmio e vocês vão poder testar ele. Quase ao mesmo tempo que sai esse aviso, na aba comunidade do YouTube, a Sombra postou um texto com uma imagem falando para fazerem perguntas que ela tá se sentindo boazinha e que talvez ela responda. Isso provavelmente é um gancho pro próximo Shorts. Provavelmente o próximo Shorts vai ser um respondendo perguntas de inscritos, que as perguntas talvez tenham alguma dica ou não, mas provavelmente vai ter alguma coisa no visual ali do short explicando o que deve ser. Inclusive, se a gente pegar a imagem e você mexer nela no GIMP, Photoshop, qualquer coisa, a gente cai em mais uma trollagem igual aquela do código Morse, onde tem um textinho muito amigável escrito: "Ah lá o trouxa procurando o segredo." E a risada diz 5K. Eu não sei se isso é só costume de escrever, mas todos os lugares que tem uma risadinha, elas são com 5 caracteres. Provavelmente isso é só uma pira da minha cabeça, mas vale citar aqui. Como a RG tá rolando só há um dia, no momento que eu escrevi esse roteiro, e espero que eu solte esse vídeo já no dia 12, então assim, basicamente o RG começou num dia, eu passei as últimas 12 horas resolvendo as coisas e escrevendo o roteiro para poder soltar esse vídeo o mais rápido possível. Então, possivelmente, ainda tem bastante coisa para ser descoberta.
e possivelmente ainda tem partes que são necessárias para resolver um mistério que ainda não foram postadas. Eu cheguei a testar algumas coisas para tentar abrir o arquivo Premium, mas nada funcionou até então. Absoluta, Sombra e alguns outros nomes aí eu cheguei a tentar, mas nenhum resultado até então. Eu vou continuar tentando e quando e se eu descobrir, eu faço uma continuação desse vídeo aqui. Até porque ele já tá bem longo, o bruto dele já tem mais de 40 minutos e provavelmente a maioria das pessoas já dropou ele ou foi pulando ele em 2x. Espero ver vocês em breve, seja falando do desaparecimento do Dante, mais informações da Sombra ou contando outras histórias. Muito obrigado por virem ao meu show, até mais!